Uma das histórias mais impactantes do Velho Testamento foi a do profeta Eliseu, profeta e mensageiro de Deus. Certo dia, o profeta Eliseu caminhava pela estrada que levava a Betel. Naquele dia, o sol iluminava o caminho empoeirado, enquanto o profeta seguia com sua túnica simples, refletindo sobre a missão que Deus lhe confiara. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe seu like, ajude-nos com o crescimento do canal. Ele havia acabado de testemunhar a impressionante ascensão de Elias aos céus, e agora carregava sobre si o manto de seu mestre, um símbolo da autoridade divina que lhe fora concedida. Ao se aproximar da cidade, um grupo de jovens saiu ao seu encontro. Eles não estavam ali para ouvi-lo ou buscar sabedoria, mas sim para zombar dele. Com risadas maldosas, começaram a provocá-lo. Sobe, careca! Sobe, careca! As palavras eram carregadas de desprezo. Eles não apenas zombavam da aparência de Eliseu, mas também desafiavam o próprio poder de Deus. Estavam ridicularizando o fato de que Elias havia subido ao céu, como se estivessem duvidando do chamado divino de Eliseu. O profeta parou. Seus olhos brilharam com uma mistura de tristeza e indignação. Ele sabia que aquilo não era apenas um insulto pessoal, mas um desprezo ao Senhor. Virando-se para os jovens zombadores, proferiu uma maldição em nome do Deus de Israel. De repente, o silêncio se fez no ar. A atmosfera mudou. Dos bosques próximos, ouviu-se um ruído sinistro de folhas sendo esmagadas. Antes que pudessem reagir, duas ursas emergiram da mata, rugindo com uma fúria incontrolável. O terror tomou conta dos zombadores. Tentaram correr, mas era tarde demais. As feras avançaram sobre eles, atacando e despedaçando 42 jovens. O riso zombeteiro foi substituído por gritos de desespero. Depois que tudo terminou, Eliseu seguiu seu caminho, sem olhar para trás. A lição havia sido dada. A zombaria contra o profeta de Deus não ficaria impune. Esse episódio, registrado em 2 Reis 2 versículos 23 e 25, muitas vezes é interpretado como um sinal do respeito que se deve ter pela autoridade divina. Não se tratava apenas de uma afronta a um homem, mas a Deus e a sua missão na terra. A história de Eliseu e as ursas continua sendo um dos relatos mais impactantes das Escrituras, lembrando que as palavras e atitudes contra os servos de Deus podem ter consequências severas. Na cultura e na tradição bíblica, um profeta não era apenas um vidente ou alguém que previa o futuro. Ele era, antes de tudo, um porta-voz de Deus na terra, um intermediário entre o céu e os homens. Sua missão ia muito além de simplesmente anunciar eventos futuros. Ele trazia mensagens de exortação, correção, juízo e esperança. O profeta era como um porta-voz de Deus. Os profetas eram escolhidos e chamados diretamente por Deus. Suas palavras não eram próprias, mas inspiradas pelo Espírito Santo. Eles repreendiam os pecados do povo, advertiam sobre as consequências do afastamento de Deus e muitas vezes revelavam o futuro conforme a vontade divina. Muitas mensagens proféticas começavam com "Assim diz o Senhor", deixando claro que não falavam por conta própria. Isso dava peso e autoridade às suas palavras. O profeta como guia espiritual e político. Os profetas não apenas guiavam espiritualmente o povo de Israel, mas também exerciam influência política. Eles confrontavam reis injustos, denunciavam corrupção e defendiam os oprimidos. Eliseu, por exemplo, aconselhou reis e realizou milagres que demonstravam o poder divino. Elias desafiou Acabe e os falsos profetas de Baal. Jeremias advertiu Jerusalém sobre sua destruição iminente. O profeta como sinal da presença de Deus. A presença de um profeta entre o povo era um sinal de que Deus ainda falava com a humanidade. Seus milagres e visões eram manifestações do poder divino. Por isso, desrespeitar um profeta significava desrespeitar o próprio Deus, como aconteceu com os jovens que zombaram de Eliseu e foram atacados pelas ursas. Os profetas e a vinda do Messias. Muitos profetas também apontaram para a vinda do Messias. Isaías, por exemplo, profetizou sobre o nascimento virginal de Jesus, Isaías 7 versículo 14, e seu sofrimento pelos pecados da humanidade, Isaías 53. João Batista foi considerado o último grande profeta antes de Cristo, preparando o caminho para sua chegada.
Conclusão: o profeta na terra era um instrumento divino para guiar, advertir e consolar o povo. Ele não falava para agradar, mas para cumprir fielmente sua missão, mesmo que isso custasse perseguições e até a morte. Seu papel era essencial para manter viva a aliança entre Deus e seu povo. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo.